Bom dia a todos! Nós vamos falar sobre as árvores raras da Mata Atlântica e eu queria começar falando sobre o conjunto de fitofisionomias que formam a Mata Atlântica, que proporcionou uma significativa diversificação ambiental, criando as condições adequadas para a evolução de um complexo biótico de natureza vegetal e animal altamente rico. E é por esse motivo que a Mata Atlântica é considerada atualmente como um dos biomas mais ricos em termos de biodiversidade do planeta. Em 1988, a Constituição Federal reconheceu a Mata Atlântica como um patrimônio nacional. Em 2006, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica, que regulamentou a proteção e o uso dos recursos da floresta. Não há dados precisos sobre a diversidade total de plantas da Mata Atlântica. Contudo, considerando-se apenas o grupo das angiospermas, que são vegetais que apresentam suas sementes protegidas dentro de frutos, acredita-se que o Brasil possua entre 55 e 60 mil espécies, ou seja, de 22 a 24% do total que se estima existir no mundo. Desse total, as projeções são de que a Mata Atlântica possua cerca de 20 mil espécies, ou seja, entre 33% e 36% das existentes no país. O conjunto de fitofisionomias que formam a Mata Atlântica propiciou uma significativa diversificação ambiental, criando assim as condições adequadas para a evolução de um complexo biótico de natureza vegetal e animal altamente rico. É por este motivo que a Mata Atlântica é considerada atualmente como um dos biomas mais ricos em termos de diversidade biológica do planeta. Muitas dessas espécies endêmicas são frutas conhecidas, como é o caso da jabuticaba, que cresce grudada ao tronco e aos galhos da jabuticabeira, Myrciaria trinciflora, daí seu nome, e jabuticabá, que significa frutas sem botão em tupi. Outras frutas típicas da Mata Atlântica são a goiaba, o araçá, a pitanga, o caju e as menos conhecidas, cambuci, cambucá, cabeludinha e uvaia. Outra espécie endêmica do bioma é a erva mate, matéria-prima do chimarrão, bebida bastante popular na região sul. Vegetação e flora da Mata Atlântica. A Mata Atlântica possui uma rica biodiversidade em todos os sentidos. Algumas espécies de sua vegetação são endêmicas. Sua diversidade ecológica permite-lhe regenerações espontâneas, mas elas são atrapalhadas pelas ações humanas, como o desmatamento, o comércio ilegal, as pastagens e entre outros aspectos. A Mata Atlântica é estratificada e com grandes árvores. Elas compõem o dossel da floresta e absorvem a maior parte dos raios solares. Toda a matéria orgânica, como folhas e frutos, é absorvida pelo solo da floresta, tornando-o fértil para as vegetações. Abaixo do dossel crescem pequenas vegetações arbustivas na sombra das árvores mais altas. Considerada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica é essencial para a manutenção da vida no litoral brasileiro e em algumas áreas interioranas de sua ocorrência. A princípio, é na Mata Atlântica que está localizada a árvore que deu nome ao nosso país, o pau-brasil. Além disso, nesse bioma estão importantes bacias que servem desde a navegação fluvial, como o rio Tietê, até rios que geram grandes quantidades de energia, como o rio Paraná. Há outros rios como o Paraíba do Sul, o Paranapanema, o São Francisco e o Rio Doce. O que resta da Mata Atlântica? Com pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, hoje a Mata Atlântica possui apenas 7,84% de sua vegetação original. O desmatamento e as ocupações regulares reduziram drasticamente as áreas ocupadas pela mata. Ademais, essa porcentagem está distribuída de forma irregular no país, com alguns estados com menos de 1% do que havia em 1500. Um exemplo é o estado do Piauí, no nordeste do Brasil. Esse estado possui apenas 0,1% da Mata Atlântica original. Essa é a guapeba ou árvore do imperador, uma árvore nativa da região da Mata Atlântica, que existia com muita abundância na época do Brasil colonial, tanto que Dom Pedro I e Dom Pedro II gostavam muito do seu fruto, e é por isso que até hoje ela é popularmente conhecida como árvore do imperador ou fruto do imperador. Ela é considerada em risco de extinção, também porque nessa época eles utilizavam muito a madeira da árvore para a construção de navios. Existem poucos exemplares conhecidos hoje em dia, alguns no Jardim Botânico e em alguns parques, e pouquíssimos na natureza, menos de 100 exemplares.
A árvore é de porte grande, podendo chegar até 30 metros de altura. O seu fruto possui formato ovalado com coloração amarela e chega a medir mais de 3 centímetros de comprimento. Suas sementes são duras, achatadas e de coloração marrom. A maturação ocorre no inverno. As inflorescências contêm muitas flores de pequenas dimensões, bissexuais e de coloração branca amarelada. A floração ocorre no verão. Curiosidades e características da árvore da família Fabaceae, também conhecida como pau-ferro verdadeiro e jucá. Sua madeira é de elevada densidade. Seu nome advém das faíscas e do ruído metálico produzidos pelos machados ao cortá-la. A espécie contém diferentes extratos e/ou compostos isolados que possuem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, analgésicas, antioxidantes e hipoglicêmicas, além de outros usos populares. A inoculação de mudas com fungos micorrízicos arbusculares aumenta a produção de ácido gálico em folhas do pau-ferro. Preparações aquosas e alcoólicas de suas folhas são usadas popularmente para tratar uma série de doenças como diabetes, reumatismo, câncer e também são consideradas litigantes de diarreia, inflamação, dor e entre outros sintomas. O jequitibá. Assim como várias outras árvores, o jequitibá também é conhecido por vários outros nomes, como estopeira, pau-estropa, pau de cachimbo, jequitibá-rei, jequitibá branco, estopa e vários outros. Seu nome científico é Cariniana strelenisis, vem da família Lecitidaceae. Agora irei falar de algumas das suas características morfológicas. Em relação à árvore, ela mede entre 35 e 45 metros de altura. Seu tronco, de 90 a 120 centímetros de diâmetro. Sua casca apresenta uma espessura de até 20 milímetros, sendo que a parte interna é de cor creme. Suas folhas são simples, de 6 a 12 centímetros de comprimento, por 3 a 6 centímetros de largura, de cor verde uniforme e de margens denteadas. Elas não apresentam cheiro e sabor distintos e caem no inverno. Suas flores são brancas, pequenas, de 4 pétalas, surgem agrupadas em forma de cacho sobre um eixo de aproximadamente 4,5 centímetros de comprimento, e inseridas nas axilas das folhas. Seus frutos apresentam-se como cápsula elíptica, seca, fibrosa e marrom, de 9 centímetros de comprimento. Em uma das extremidades localiza-se uma abertura circular, de onde cai espontaneamente um miolo carregado por 23 sementes aproximadamente. Suas sementes são de cor castanha, seca e de núcleo arredondado, com corpo achatado em forma de pluma. Mede 9 centímetros de comprimento. Sua floração é de outubro a dezembro, com o surgimento de nova folhagem. A maturação dos frutos é lenta, se concretizando entre os meses de julho e setembro, quando a árvore está nua de folhas. O uso de sua árvore é devido ao seu porte monumental. Pode ser usada no paisagismo de parques, praças e áreas rurais. Ela é indispensável no reflorestamento de áreas desmatadas. O uso de sua madeira é leve e empregada na construção civil apenas em obras internas, pois é pouco resistente à ação do tempo e do clima em condições naturais. Outras utilidades. Os frutos são popularmente utilizados para a confecção de cachimbos e para o fim de artesanatos. A obtenção de suas sementes. Os frutos devem ser colhidos da árvore, quando iniciar a abertura espontânea, secá-los ao sol e aguardar a liberação de suas sementes. Bom, agora irei falar sobre o Jussara, que tem como nome científico Euterpe edulis Mart. É da família Arecaceae. As características morfológicas são: é uma árvore de copa irregular que chega a atingir até 20 metros de altura, tem o tronco reto, cilíndrico e de 10 a 20 centímetros de diâmetro. Entre o término do tronco e a parte onde nascem as folhas, há uma seção mais verde, mais grossa. Dentro desta seção, encontra-se a parte comestível da palmeira, o palmito jussara. Folhas alternas, em grupo de 8 a 15 folhas por árvore, com até 3 metros de comprimento. Da haste central de cada folha surgem 38 a 62 pares de estreitos e longos filiolos. A base dessa folha, no caule, apresenta uma leve coloração castanha. Folhas abundantes, amarelas e pequenas, com menos de 6 milímetros de comprimento cada uma,
encaixadas sobre uma estrutura espessa e carnuda, do tipo espiga, e sustentadas por uma haste central de 58 a 80 centímetros. Frutos pequenos, medem entre 1 e 1,4 centímetros de diâmetro, de cor preta e casca lisa, interior carnudo e fibroso. A polpa, escassa, encerra apenas uma semente. Semente quase esférica, parda, entre cinza e o amarelo, envolta por uma cobertura fibrosa, com até 10 milímetros de diâmetro. Floração ocorre em setembro a dezembro. Frutifica a partir de maio, podendo estender-se até agosto. Uso da árvore. É uma palmeira esbelta de grande serventia para o paisagismo. Uso da madeira. Leve, dura, resistente, de longa durabilidade quando em ambiente seco, utilizada localmente como ripas e calhas nas construções rurais, empregada na confecção de chapas de aglomerado e celulose. Outras utilidades. O principal produto é o palmito, mantido em conserva e largamente consumido na alimentação em todo o Brasil. A semente e as folhas podem ser utilizadas em ração animal. As folhas ainda podem ser utilizadas como coberturas temporárias. A casca do fruto fornece tinta para tingimento de tecidos e o extrato do fruto gera um vinho, semelhante ao do açaí. Como a palmeira produz pólen abundante, também pode ser utilizada para a produção apícola. Obtenção de sementes. Colher os frutos diretamente da árvore quando iniciarem a queda espontânea ou recolhê-los do chão após a queda, não há necessidade de despoldá-los para semeadura. A cacheta, com seu nome científico Tabebuia cassinoides, é pertencente da família Bignoniaceae e é uma árvore que pode variar de 4 a 18 metros de altura e de copa pequena. Seu tronco é descamante e varia de 20 a 30 centímetros de diâmetro, sendo um tronco de casca clara acinzentada, com fissuras superficiais provido de raízes aéreas que servem de escora. Suas folhas são simples, sem pelos, espessas e com consistência de couro. Tem um formato elíptico que varia de 5 a 23 cm de comprimento por 2,5 a 8 de largura, sustentadas por hastes de 5 a 20 mm de comprimento. Suas flores são brancas, vistosas, perfumadas e tabulares em forma de sino, tendo uma dimensão que pode variar entre 5,5 a 9 cm de comprimento por 1,5 a 1,8 cm de largura, parcamente reunida em cachos que variam de 2 a 4 cm de comprimento, agregados nas pontas dos ramos. Possui um fruto alongado que variam de 13 a 25 cm de comprimento e 1 a 1,5 cm de diâmetro, e quando seco é castanho acinzentado do tipo cápsula, que se abre liberando as sementes. Sua semente é marrom e com duas asas, digamos assim, finas e côncavas envolvendo o núcleo da semente, de coloração acinzentada e que variam de 6 a 7 mm de comprimento por 25 a 30 mm de largura. A floração da cacheta ocorre entre os meses de julho e janeiro, e os frutos amadurecem no período de outubro a março. A cacheta é recomendada para uso paisagístico, pois apresenta características ornamentais e cresce tanto em terrenos secos quanto em pantanosos. Sua madeira é muito leve, mole, de superfície lisa, não racha e nem empena durante a secagem, de coloração uniforme que pode ser desde esverdeada a amarelada, e de baixa durabilidade sob condições naturais. É indicada para a confecção de lápis, brinquedos, caixas finas, salto de calçados, tamancos, palitos de fósforo, etc. Já suas raízes são utilizadas para a fabricação de boias, coletes salva-vidas, afiadores de navalhas e palmilhas. O pau-brasil é muito conhecido porque sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. A exploração do pau-brasil foi muito intensa, principalmente na fase do período pré-colonial, que se estendeu até meados da década de 1530. A exploração da madeira ocorria por meio de escambo com os indígenas. A árvore pau-brasilia equinata
com o nome popularmente conhecido por pau-brasil, é uma árvore típica da Mata Atlântica e que no século XVI era conhecida pelos índios tupis por ibirapitanga. É uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. Ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para tingir tecidos. Os historiadores apontam que na Europa medieval já se conhecia uma árvore semelhante ao pau-brasil. Essa, porém, era originária da Ásia e é conhecida como Biancai sapã. Os registros apontam que a madeira e o corante dessa árvore eram conhecidos por nomes como Brecilis e Bresil. Esse corante era utilizado para tingir tecidos na Europa, e esse nome circulava em diversas partes do continente já nos séculos XII e XIII. A exploração do pau-brasil foi o meio pelo qual os portugueses instalaram-se no Brasil. Por meio dela, instalaram feitorias e fortes na costa brasileira e estabeleceram relações amigáveis com certos povos indígenas. Essa atividade, porém, aconteceu em proporção tão intensa que foi responsável pela quase extinção do pau-brasil, já que milhões de árvores foram derrubadas. A extração da madeira seguiu sendo realizada até meados do século XIX, e a recuperação da quantidade de árvores na natureza somente aconteceu na segunda metade do século XX.